Nem que fosse de graça, bem de graça não dá não, viu? Mas, homem. Não dá, eu não gosto de deixar minha casa, eu tô aqui, já tô preocupado nas minhas coisinhas lá, pois até mais tarde, eu vou Pois tá cuidar, bom, viu? então, pois tá. Ô, bichinho, cara. Porra, mas agora quem é que eu vou arrumar pra dormir aqui em casa? Só posso viajar se eu arrumar alguém pra... Eita, pai, a casinha daquele cabo lá, vou já lá ver se ele não quer vir dormir aqui, eu pagar ele. Deixa eu ir lá ver se ele não quer. E aí, amor, conseguiu dormir bem essa noite? Consegui, viu, amor? Dormiu? Sozinha não ia conseguir É, dormir, eu sei não. que é desse jeito mesmo, já sei. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Ô, bom, ei, você conseguiu arrumar um isqueiro pra mim, que eu acabei esquecendo de pegar o meu pra acender o cigarro? É, Pega ali a mão esquerda pra ele ali. E aí, como é que tá as coisas? tá bom E a demais. nossa? Rapaz, tá daquele jeito, né? Sofridão com mas folga é assim quente. mesmo. E aí, Assim deu mesmo. certo pra uma pessoa pra dormir aí? Deu certo. Deu certo? Deu. Não, Ah, mas deixa eu perguntar um negócio pra arrumei. você. Diga. Por que você tem tanto de valor aí pra poder deixar a pessoa pra dormir na sua casinha aí? Não é só trancar ela e partir pro mundo.